Hello, welcome! Essa é a nossa aula 5. Hoje nós vamos corrigir a lista de número 2 que trazia exercícios sobre o verbo to be. Vamos lá? Acompanhem comigo. Então, olha só. Questão número 1. Complete as lacunas com a forma correta do verbo to be. Então, vamos descobrir quem é o sujeito e assim a gente saberá qual seria a forma correta do verbo to be para a gente colocar lá, certo? Então, Peter, my brother. Brother, vocês se lembram, significa irmão. Então, brother, irmão. My brother, meu irmão. Então, Peter é meu irmão. Nós precisamos então só colocar esse verbozinho aí, ser, né? Peter é, que será o verbo to be, não é mesmo? Então, vamos lá. Peter, a gente tem agora que descobrir naquela nossa tabuazinha de conjugação, não é? I, you, he, she, it, we, you, they. Qual é que poderia substituir Peter? Vocês se lembram? Peter é a mesma coisa no português do que ele, não é isso? Em inglês é he. He, my brother. Então, qual é a conjugação do verbo to be para o he? He is. Exatamente. He is my brother. Então, a resposta, Peter is my brother. Está vendo como a gente está pegando todo aquele conhecimento que nós vimos nas aulas anteriores e agora estamos aplicando aqui para realizar os exercícios. Então, sempre assim, localiza o sujeito, descobre qual é o subject pronoun que pode substituir esse sujeito e aí lembra-se da conjugação do verbo to be e aí ficou fácil. É só completar lá, ok? Então, vamos lá, mais uma. Now, Melanie and Sarah from the United States. Melanie and Sarah são elas, não é isso? Melanie and Sarah. From the United States, dos Estados Unidos. Então eu quero dizer, elas são, Melanie e Sarah, são dos Estados Unidos. Como é que nós poderíamos então substituir Melanie e Sarah? Então, lembrando assim que a gente achar, a gente já pode jogar aqui na tabelinha de conjugação e pronto. Então, Melanie and Sarah, que é o nosso sujeito, é a mesma coisa que they, elas, they. Qual a conjugação do verbo to be para they? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. They are. Exatamente, they are. Então, Melanie and Sarah are from the United States. Ok? Muito simples. Só a gente, então, repetir esse processo mais vezes. Vamos lá. The dog sick. The dog, o cachorro. Sick, doente. Hein? Nós já vimos essa palavrinha em aulas anteriores. Então, vamos formando nosso vocabuláriozinho aí. The dog sick. O cachorro está doente. Então, quem é que está doente? O cachorro, não é isso? Então, o cachorro é o sujeito dessa oração. O cachorro a gente pode substituir por qual dos nossos pronomes? O it. Lembram-se disso? O it é o que a gente utiliza para substituir objetos, animais e também para frases que no português não tem sujeito, não é isso? Então, olha só, o it, qual a conjugação do verbo to be para o it? It is. Então, a resposta, the dog is sick. Letter D. You and Pamela neighbors. Neighbors é a mesma coisa que vizinhos. Vamos escrever aqui que essa daqui é uma palavrinha bem interessante, né? Vizinhos. Vizinhos. Então, olha só. Vamos treinar um pouquinho a pronúncia dessa palavra. Olha só, repita comigo. Neighbor. Neighbor. Então, neighbor, vizinhos. You and Pamela, você e Pamela, são vizinhos. Como é que então que nós vamos colocar o verbo to be aqui? You and Pamela, a mesma coisa que vocês. Vocês se lembram como é que então vocês a gente utiliza? Olha só, lembram-se que a gente tem dois yous aqui na nossa tabuinha de conjugação. Um you que a gente substitui pelo singular e o outro que a gente substitui quando é o caso do plural, como aqui. Então a conjugação do verbo to be para you, nos dois casos é sempre igual, are. Então, you and Pamela are neighbors. Você e Pamela são vizinhas ou vizinhos. Now, I'm tired. Tired. Eu cansado. Também mais uma palavra que está se repetindo aqui, né, para a gente ir aprendendo. Ó. Tired, cansado. Então, eu estou cansado. I am. Não é isso? Olha só. Aqui, na nossa primeira linha, aqui, ó, primeira pessoa do singular. I am. I am tired. I am tired. Anthony and I, best friends. Anthony e eu, best friends. Também já vimos essas duas palavras aqui, hein? Olha só, best, melhor ou melhores.
friends, amigos. Então, Anthony and I, Anthony e eu, somos melhores amigos. Então, Anthony and I é a mesma coisa que o quê? Anthony and I somos nós. Lembram-se do nós aqui? Olha só. We. Anthony and I, we. We are. So, Anthony and I are best friends. Ok? Muito simples. Susan, not here. Susan, not. Então, a gente já sabe que essa aqui vai estar na negativa, né? Não. Aqui, here. Então, here significa aqui. Vamos anotando aqui essas palavrinhas que nós vamos utilizar bastante, não é mesmo? Aqui. Então, Susan não está aqui. Susan é ela. Ela é a mesma coisa que she. She is. Então, Susan is not here. Ela, Susan, não está aqui. Agora só, uma pergunta, hein? What your name? What significa qual nesse caso, não é? Poderia ser o que também. What aqui é qual. Qual. Your name, seu nome. Qual é o seu nome, né? Qual é? Então, olha só, your name nesse caso é que vai ser o sujeito, né? Your name, seu nome. O your name nós poderíamos substituir por it. Olha lá o it de novo aparecendo, né? Porque não é bem uma pessoa, né? A gente não utilizaria ele ou ela, que a gente até utilizaria no português, né? Qual é ele, né? Qual é o seu nome. Mas em inglês, quando a gente não tem bem uma pessoa, né? A gente utiliza o it para substituir, seja tanto faz masculino ou feminino. Então, qual é a conjugação do verbo to be para it? Vocês se lembram? Is, não é isso? It is. Então, pergunta, coloca o verbo na frente do sujeito. Olha só. What is your name? Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido falar que para fazer perguntas com o verbo to be, basta começar a oração com o verbo to be. Negativo. Veja esse caso. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma partícula interrogativa, what, que vem na frente. Ela é que vai iniciar. Então, perguntas com o verbo to be, como nós dissemos na aula anterior, são formadas quando o verbo vai para a frente do sujeito e não necessariamente para o início da oração ou da frase, ok? Então, olha só, eu já tinha dado até uma dica aqui para vocês resolverem, porque na resposta ele já começa com o pronome it. Olha só, qual é o seu nome? Ele vai responder só, é David. E só que a gente não pode utilizar nenhuma frase em inglês sem sujeito. E eu disse para vocês, quando no português a gente não usa sujeito, em inglês você já imagina que vai começar com o it, ok? Então, olha só. What's your name? Qual é o seu nome? It is David. My name is David. Então, lembrando-se então que no it a gente utiliza o is. It is. Então, what is your name? It is David. Agora, olha só. Exercise number 2. Escolha a forma correta entre parênteses para completar o diálogo. Então, olha só, entre parênteses eu coloquei duas conjugações do verbo to be. Nós temos então que compreender o diálogo e ver qual das duas que vai se encaixar aqui, ok? Muito simples, olha só. Quem começa falando então é o Nick. Hello, olá. I am Nick. Não, eu sou o Nick. Now, you, Jim, ele quer saber, você é o Jim? Como é que a gente utiliza mesmo para o you? Qual é a conjugação do verbo to be? Exatamente. Are you, né? Porque é pergunta. Então, esse are aqui, olha só, ele está na frente do sujeito que é you. Então, are you Jim? Né? Você é o Jim? Hi, Nick. O Fred responde. Então, veja que não é com o Jim que o Nick está falando. Então, o Fred vai dizer, Hi, Nick. No, I am not. Não, eu não sou. Então, ele não é o Jim, né? Are you Jim? Hi, Nick. No, I'm not. I'm not Jim. Eu não sou o Jim. My name? My name é a mesma coisa que it, não é isso? Então, my name is. It is. My name is Fred. Okay? E o Fred faz o quê? Aí a gente tem ali, depois da lacuna, a teacher here. A teacher. Talvez você já imagine, não é? Teacher significa professor. Então, o Fred é um professor. Então, ele diz, eu sou professor aqui.
Lembram-se do here? Já vimos hoje mesmo essa palavrinha, não é mesmo? Eu sou um professor aqui. I am a teacher here. E aí? E o Jim é um aluno, é isso que eu estou dizendo. And Jim é ele, he. Então Jim he is. And Jim is a student. Olha só, agora ele vai apontar, olha lá. There he is. Lá está ele. Então o Fred está contando para o Nick, está mostrando para o Nick onde é que o Jim está. There he is. Lá está ele. Então there, lá. Então olha só, hoje nós já vimos 2 vezes o here, né, que está aqui em cima, olha só. Here, aqui. There, lá. Here, aqui. There, lá ou ali. Então, there he is. Lá está ele. Agora o Nick, então, vai lá conversar com o Jim. Hi, Jim. Olá, Jim. Como é que a gente faz essa pergunta mesmo? Olha aqui o sujeito, ó. You. Então, you are, pergunta, are you? Are you? É isso? Are you from Brazil? Aqui. Are you from Brazil? Você é do Brasil? O Nick pergunta para o Jim. E o Jim vai responder, no, I am not. Não, eu não sou. Eu sou de onde? I am from Canada. I am from Canada. Eu sou do Canadá. I am from Canada. E agora, olha só. Ele vai falar o seguinte, olha só. This, your first day in school. Então, vamos começar com calma. Ó. Your first day é o seu, seu. First, primeiro, first. Primeiro dia na escola. Então, ele quer dizer, este é o seu primeiro dia na escola? O Jim quer perguntar para o Nick. Então, olha só, this é este ou esta, né? Então, este é o seu primeiro dia na escola? Então, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o verbo na frente do sujeito, que nesse caso aqui vai ser o is, não é? Is this your first day in school? Então, is this, este é, lembrando então que o sujeito aqui vai ser o this, né? This é o sujeito. Lembra-se, quando a gente não sabe muito bem qual seria em português o sujeito, provavelmente, se tiver no singular, vai ser o it, não é mesmo? It is. Então, eu poderia ter perguntado, is it your first day in school? Este é o seu primeiro dia na escola? Então, aqui a gente vai usar o is, né? Is this, desculpa, é este o seu primeiro dia na escola? E o Nick vai responder, yes, it is. Yes, it is. Então, olhem só, muitas vezes quando a gente faz esse tipo de exercício, na resposta a gente já vê qual é o sujeito, né? Olha só, o pronome que nós poderíamos utilizar para substituir o sujeito, que eu já tinha colocado aqui na resposta do Nick para vocês. It is. E agora, we, qual é a conjugação do verbo to be para we? Exatamente, we are. We are in the same class. Nós estamos na mesma aula. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente encerra, né, essa nossa 5ª aula e esse primeiro ciclo de aulas aí em que a gente deu uma olhadinha naquela parte mais básica da gramática, que são os subject pronouns e o verbo to be, tanto nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Agora, com esse conhecimento que nós fizemos, nós vamos começar a praticar e ver casos mais concretos, né, exemplos do dia a dia, onde a comunicação no inglês utiliza essa base gramatical que nós já vimos, ok? Então, continuem com a gente. Thanks for watching. See you next class. Bye bye.